Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora da revista eletrônica Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje eu convidei uma pessoa, convidei o Dr. Rodrigo Lima, não é o Rodrigo Lima, jornalista, meu amigo querido, é o Dr. Rodrigo Lima, advogado, para falar de um tema que eu tenho notado que tem muitas questões aí sobre esse assunto, que é o da carteira de motorista provisória. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo jóia, Luca. Ai, obrigada por ter aceito o meu convite, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite, é uma honra. Eu acho que eu tô aqui pela terceira vez, né? Pela terceira vez. Vamos Nossa, lá. a última vez, porque você criou uma especialidade em trânsito, né? Que é Exatamente. uma coisa muito legal. E da última vez, a sua entrevista foi a que mais deu visualizações no meu canal, sabia? Que bom, fico Ah. feliz que as pessoas tenham nos assistido e o objetivo nosso é sempre levar informação para quem precisa, né? E a carteira de habilitação é algo que está ligada diretamente à nossa vida, né? A gente precisa dirigir para tudo, né? Ou quem trabalha com isso, ou para levar filho na escola, ou para se deslocar para o trabalho, para ir no médico, enfim, usa para tudo, né? É verdade, é verdade. Então vamos falar da carteira provisória. Porque a carteira provisória não é só jovem, né? Não. Tem muita gente que dirigia sem carteira e que agora, por exemplo, quer ser motorista de aplicativo e está precisando tirar a carteira. Então, tira a tal da carteira provisória, não é isso? Exatamente, exatamente. Na época de infância, né, o sonho de consumo de todo adolescente era começar a dirigir, né? Mas hoje as pessoas com mais idade têm, vamos dizer assim, relembrado esse espírito jovem e tirado a carteira de motorista, a tão sonhada carteira de motorista, porque a carteira de habilitação ela está ligada com o nosso cotidiano de vida, né? Então eu tenho tantos jovens que tiram a carteira com muita frequência e as pessoas que eventualmente venham a necessitar da carteira ou para trabalho ou para se locomover, enfim, ou porque tem o sonho de fato de tirar sua habilitação. E aí, assim, depois de todos aqueles exames que a gente faz, né, as provas, os testes, as aulas Que não práticas, são né? poucos, né? Não, o próprio exame médico, exatamente. Depois que você ultrapassar todas essas fases, aí você vai ter a PPD, que é a permissão para dirigir, tecnicamente falando, mais conhecida como habilitação provisória, né? Que é aquela habilitação que você vai tirar e ela tem validade de 12 meses. E aí você tem que cumprir algumas regrinhas durante esses 12 meses para que você consiga retirar ou obter a habilitação definitiva. Nossa, acho que na minha época não tinha isso de habilitação, já entrava definitiva, né? Exatamente. Antes do Código de Trânsito de 1997, não havia a habilitação provisória. Quando você passava nos testes, Você já estava imediatamente habilitação. você já tinha habilitação definitiva. Agora, esse negócio de habilitação provisória é legal, né? Porque o motorista tem que se conscientizar durante 12 meses. Exatamente. Vamos dizer assim, o legislador ele entendeu que a habilitação é algo muito importante, mas ele entendeu também que aquele que busca o direito de dirigir, ele tem direitos, naturalmente, que é o de dirigir, de se locomover, mas ele tem os deveres legais também, né? De cumprir as normas de trânsito, enfim, andar de forma regular e regrada. A gente, quando começa a fazer algumas coisas na vida, a gente não começa fazendo muito bem, né? A gente começa fazendo e vai melhorando, até que a gente fica num ponto que a gente vai Dirigir é buscar prática, né? a excelência. Exatamente. Então, o cuidado que o legislador teve ao criar a habilitação provisória foi justamente esse, de oferecer para a pessoa que está buscando se habilitar um período de teste, e aí nesse período ela vai precisar demonstrar que, de fato, aquilo que ela aprendeu lá na autoescola e nas provas que ela passou, no exercício da direção. É isso. Durante um ano, eu não posso levar multa grave. Tem um monte de coisa, né? Tem um monte. Eu separei aqui até. Vamos lá. Tem um monte de coisa. Eu não posso levar multa. Mais ou menos. Vamos lá. Eu não posso levar 2 multas médias, ou uma multa grave, ou uma multa gravíssima.
Então, se eu tiver 2 médias, uma grave ou uma gravíssima, eu já vou perder o meu direito de tirar a habilitação definitiva. Daí vai ter que fazer tudo de novo após não sei Exatamente. quanto tempo. Fazer todos os exames novamente, todos os testes, cumprir todo o protocolo para se habilitar novamente. Tá. E o que são essas multas? Grave, gravíssimo? Vamos lá. As multas graves, elas vão gerar 5 pontos na sua carteira. As gravíssimas vão gerar 7 pontos. A gravíssima é alta velocidade. Vamos lá. Eu tenho multa grave, que é de alta velocidade superior a 20% do limite permitido. 5 pontos tá. na carteira. Eu tenho multas gravíssimas, por exemplo, que é eu andar numa velocidade superior a 50% da permitida. Aí eu vou ter 7 pontos na carteira e eu posso até suspensão na minha habilitação. Tá. No caso, na habilitação definitiva. Na provisória, se você levar a multa, vencer o prazo dos 12 meses, você vai ter que procurar a autoescola de novo para tirar outra carta. E aí eu posso ter, no máximo, uma multa média. Se eu tiver 2 multas médias, eu já vou perder o direito de tirar a média habilitação sinal definitiva. vermelho. Sinal vermelho é gravíssima. Sinal vermelho é gravíssima? Exatamente. Multa média, por exemplo, é estacionamento de zona azul, Você né? sabe que uma vez eu perdi a carteira por sinal vermelho, né? Agora porque eu achava que era médio. Não, é gravíssima. 7 pontos na carteira. Exatamente. Meu Deus! E assim, a gente tem um dado importantíssimo. Eu tenho quase 40% das pessoas que estão com a habilitação provisória perdem a carteira. Então, durante o estágio probatório, aí, os 12 meses de validade da carteira provisória, quase que 40% das pessoas que tiram a habilitação ou a permissão, né, para dirigir, são obrigados a fazer os testes novamente. E aí, assim, um pouco do nosso trabalho e do nosso discurso é de conscientizar as pessoas que têm a carteira de habilitação provisória. E assim, nós vamos... Quem tá assistindo o vídeo aqui, se atente para isso. Eu vou dar 2 dicas imperdíveis para você preservar a sua carteira de habilitação provisória. Fica até o final, que eu vou dar essas 2 dicas no finalzinho do vídeo. No finalzinho, adorei. Porque tem milhões de coisas que você... Aqui, hoje, a nossa conversa vai ser para informar essas pessoas o que ela pode e o que ela não pode fazer com a carteira provisória, não é? Exatamente. Por exemplo, as dificuldades que ela vem a enfrentar dirigindo. Vamos dar um exemplo aqui para ficar claro. Levei uma multa no sinal vermelho. E aí? O que eu posso fazer? Tá. Bom, você vai receber uma notificação do órgão de trânsito demonstrando que você cometeu uma infração. Essa infração gera 7 pontos na carteira e, muito provavelmente, vai impedir que você tire a carteira definitiva. Rodrigo, mas o que pode ser feito em relação a isso? Bom, o que pode ser feito, de fato, é um recurso. Diversas coisas podem acontecer que possibilite você a demonstrar ou que naquele dia e horário você não estava dirigindo, por exemplo, ou que você estava passando por uma situação de urgência que você não precisava ou não podia ficar sem atravessar aquele local naquele momento, ou isso era, por exemplo, tarde no horário noite. noturno, exatamente. Então, a recomendação que a gente faz, né, para que a pessoa mantenha o tão sonhado direito de dirigir depois desse 1 ano de período probatório, quando leva uma multa, é que recorra. Para que ela possa, tecnicamente, tentar salvar o seu direito de dirigir. Tá. Além da multa, tem milhões de outras situações, não tem? Tem. Assim, basicamente, os fatores que vão impedir você de tirar a habilitação definitiva são as multas que eu falei. Você pode ter uma média, se tiver 2 você perde a carteira, uma grave ou uma gravíssima. Rodrigo, mas e as multas leves? A legislação de trânsito ela é omissa em relação a isso. Então, ela não faz nenhuma referência em relação a isso. Então, assim,
Se eu tenho uma habilitação provisória, eu não tenho limitação para cometer infrações leves, mas as infrações leves também elas são escassas no Código de Trânsito. Então, existem pouquíssimos tipos que são infrações leves que você pode cometer e que não vai te gerar prejuízo em relação à sua habilitação provisória. Tá, eu nem sei quais são as leves, nem sabia que existia, porque tudo é... Assim, nem vem uma multa leve na minha cabeça agora, porque assim, eu quase não trabalho com multa leve. Lá no escritório a gente costuma trabalhar com as gravíssimas ou com aquelas que geram a suspensão. Se eu me lembrar aqui no meio do nosso bate-papo, eu me pondero. Me fala uma coisa, se eu estou com a carteira provisória, eu não posso dirigir em rodovia? Em rodovia. Olha, isso é um mito, tá? Quando você tira a habilitação provisória, você está habilitado para a direção em quaisquer lugares. Ah, isso é uma inverdade? É uma inverdade, exatamente. Então, eu posso dirigir na rodovia, eu posso dirigir na cidade, eu posso dirigir até naquela estrada de campo, naquela estrada de terra, de chão, que a gente chama, né? Sem nenhum problema, desde que eu respeite as normas de trânsito. Tá, porque eu imaginei assim, na rodovia, como a velocidade é maior, eles querem que tenha um pouco mais de prática. Vamos dizer assim, quando você faz aqueles testes, a autoescola, entre aspas, o Estado vai te dar uma liberação para você dirigir durante 1 ano em qualquer local público, seguindo as normas de trânsito. Né? Tá. É um pouco daquilo que a gente conversou. A perfeição vem com a prática. Então, a recomendação é que você comece a dirigir em pequenas distâncias, dentro da cidade, em locais com pouco movimento, e você vai se aprimorando com o tempo. Tá. Mas pode sim dirigir em rodovia quando você tem a habilitação provisória. E tem muita carteira cassada? Sim. O termo porque a carteira provisória pode ser cassada? Então, o termo cassação, ele é um termo que ele é usado no código, mas ele é utilizado de uma forma imprópria. A carteira de habilitação provisória, você não cassa ela. Depois que você tira a habilitação, você vai ter um prazo para dirigir por 12 meses. Neste prazo, mesmo que você cometa uma infração, não é no dia seguinte que você vai ter suspenso o seu direito de dirigir ou cancelado o seu direito de dirigir. Tá? Então, você, mesmo cometendo uma multa, por exemplo, no 6º mês, você vai preservar os seus 12 meses de direção. Tá? Aí, porque isso foi um acordo, né? Quando ele dá a carteira provisória, eles fazem esse acordo. Por 1 ano, nós vamos te deixar dirigir. Exatamente. Por 1 ano, você vai ter a liberdade de dirigir. Aí, se você cometer no meio do caminho uma infração, você vai poder se defender. E se essa infração for 2 médias, uma grave ou uma gravíssima, depois que transcorrer o prazo de 1 ano, você não vai conseguir obter a habilitação definitiva. Nossa Senhora, que às vezes a pessoa sonha tanto, é tão caro tirar uma carteira, não é? Tem exatamente. Isso também, tem a questão do dinheiro, né? Sim, tem a questão do dinheiro. Tirar uma carta hoje não é barato, você vai gastar aí 3, 4 mil reais, né? Além do dinheiro, né? Toda a atenção, a dedicação, o tempo que você tem que se dedicar para as aulas teóricas, para as aulas práticas, para as provas. De fato, é bem desgastante. Você está falando da história do desesperador, eu estou me lembrando de um cliente que eu atendi na segunda-feira. O irmão dele pegou a moto dele sem ele estar sabendo. O irmão dele é menor de idade. Meu Deus. Aí ele foi parado pela polícia e aí ele foi autuado por dirigir sem habilitação. Naturalmente, com 16 anos, você não tem direito a ter habilitação. Lá nos Estados Unidos, com 16 já pode ter habilitação, viu? Ainda bem que aqui não pode. É questão de cultura e maturidade, né? Se os nossos jovens tiverem um critério melhor de educação e passarem a ter mais responsabilidade, nada impede que isso venha acontecer. É verdade. Em relação a esse cliente, foi engraçado. Ele tem uma carteira provisória. E aí, o que acontece? Como ele é proprietário da moto, a multa vai chegar para o prontuário dele. E aí, qual que vai ser o nosso trabalho? Né? Vai ser impedir que essa multa gravíssima
de 7 pontos, venha para a habilitação dele. O bom da história é que, tecnicamente, a gente tem um argumento. Quem foi parado e abordado pela polícia foi o irmão dele. Então, tecnicamente falando, eu tenho uma prova concreta de que não era ele que estava dirigindo. Pode prejudicar, sim. Eu já tive clientes que teve a carteira cassada por conta disso, mesmo depois da gente fazer um trabalho incansável na parte administrativa para resolver. E eu só consegui resolver isso depois de uma medida judicial, de ir lá conversar com o juiz para poder explicar tecnicamente para ele a diferença. Porque de uma certa forma ele deixou a moto próxima ao adolescente. Então, eu até estava debatendo com um colega sobre isso, e é uma situação bastante complicada, né? Por exemplo, em casa eu tenho filhas menores, de 11 e de 6 anos, mas vamos imaginar que você more na sua casa, você mora lá com seu pai, com a sua mãe, e você tem um irmão que tem uma idade próxima à sua. Não é uma atitude comum que a gente segregue ou que a gente guarde chave de verdade. Né? Assim, vamos dizer assim, as pessoas que a gente mais confia, que mais ama nessa vida são as pessoas do nosso núcleo familiar. Então não é uma coisa muito comum que a gente, né, fique... Naturalmente, se você tem um irmão que é peralta, uma situação pontual que obrigue você a fazer isso, tudo bem, mas assim, por regra geral, a gente não faz isso, né? A minha chave fica lá, a minha carteira fica lá, eu tô dentro da minha casa, né? É um lugar Claro, tá certo. Mas acontece, por incrível que pareça, acontece nossa, ele estava desesperado, é desesperador, justamente por isso, né? E ele já não é mais jovem? O jovem, tem 19 anos, acabou de tirar a habilitação provisória. Uma outra coisa que eu separei aqui para perguntar para você. Com a carteira provisória eu posso conduzir qualquer tipo de veículo? Existe carteira provisória para esses veículos, caminhão? Também o motorista de caminhão, ele também tira uma carteira provisória. Vamos lá. A habilitação, ela sempre vai te autorizar dirigir aquele veículo que você está habilitado. Tá, que você fez o exame para... Exatamente. Então, se a minha habilitação provisória é para carro, eu tenho autorização para dirigir carros. Se a minha habilitação é para moto, eu tenho habilitação para dirigir motos, tá? As habilitações especiais, em regra, para eu tirar a habilitação especial, então para dirigir caminhão, caminhão com carga perigosa, eu preciso ter a habilitação definitiva. Eu não consigo tirar diretamente esta habilitação através da provisória. Então eu preciso tirar a provisória, depois que eu já tenha a definitiva em mãos, aí eu consigo tirar as habilitações para cargas especiais, para caminhão, para ônibus, para transporte de pessoas. Então daí você já precisa ter passado esse 1 ano. Exatamente. E ter a sua carta provisória, daí você faz um outro... Exatamente. Aí eu já estou com a minha definitiva. Aí eu vou fazer ou me habilitar especificamente para essas outras categorias, que é C, D, E. Aí tem... Você sabe se o motorista de aplicativo tem que fazer isso, se habilitado? Essa é uma excelente pergunta. Nós temos pouca regulamentação disso. A legislação nacional não fala disso. E aí os estados eles têm competência para fazer legislações específicas em relação a isso. A maioria dos estados brasileiros não autorizam expressamente que eu, que tenha a habilitação provisória, seja motorista de aplicativo. Mas aqui no estado de São Paulo, isso é possível. Eles não fazem oposição para que eu, que tenha a habilitação provisória, possa ser motorista de aplicativo, que é colocar aquela sigla lá, EAR, né? Que é motorista de aplicativo. Então, aqui no estado de São Paulo, quem tem a habilitação provisória, pode sim. Eu achava até que tinha que fazer, além de você ter a carteira já definitiva, você tinha que fazer algum outra coisa especial, porque o motorista de aplicativo ele tem uma responsabilidade, né? Olha, essa questão de motorista de aplicativo, ela é uma grande discussão.
Por exemplo, o taxista, ele precisa ter uma carteira, uma habilitação especial, exatamente. E o motorista de aplicativo, não. Nossa, por isso que os taxistas ficam bravos com os motoristas. Exatamente. Então, assim, o motorista de táxi, ele tem um monte de obrigação, tem que pagar licença, tem que ter uma carteira específica, tem que tirar o alvará na prefeitura para poder trabalhar. Tá. E o motorista de aplicativo, não. Esse é o maior ponto de discussão. E, assim, a questão do aplicativo é uma questão que veio para ficar. Não dá para a gente negar essa realidade. É verdade. E aí, assim, Rodrigo, mas como é que eu faço para saber se o motorista tem ou não a habilitação provisória ou na hora de eu pegar um aplicativo? Olha, os aplicativos hoje, eles têm a qualificação daquele motorista. Então, este é um meio de você se assegurar que aquele motorista está bem qualificado para te levar. Senão fica difícil. Não tem como você ter essa operação, aliás, essa informação, se o motorista tem habilitação provisória ou definitiva na hora de você pegar o aplicativo. Essa informação ela não fica disponível. Muito interessante isso. Essa coisa de aplicativo, agora eu fiquei até preocupado. Porque eu ando muito com o aplicativo. Andamos, né? Quando a gente precisa, vai em algum lugar que não está de carro. Tipo aqui, que não tem estacionamento. Exatamente, precisamos. É super importante isso. Né? E às vezes fico com medo. Já peguei motorista de aplicativo que eu via que eu cheguei a perguntar: o senhor tem carta faz bastante tempo? Porque o cara era um barbeiro, isso é complicado. E assim, né? A gente está sujeito a isso. Né? Porque você não vai estar numa festa, você não vai sair com uma pessoa que você não confia na direção. Né? Não vai. Mas, né? Agora você só sai com ela, não, eu vou com ele porque ele dirige bem. Exatamente. Não é? Né? Né, no aplicativo é basicamente isso que a gente busca, né? A gente busca... E com alguém que dirige melhor. Exatamente, que a gente saia de um lugar e chegue em segurança, né? É verdade, isso é muito complicado, né? E você não tem nenhum processo contra o aplicativo? Não tenho processo contra aplicativo. O trabalho lá no escritório, a gente defende a habilitação dos condutores, né? A gente defende o direito do motorista de dirigir. Defende, você recorre em muitas multas. Muitas multas. Tem ideia quantos por dia? Muitas multas. Muitas multas. Diariamente são aplicadas, assim... Eu acho que esse último dado que eu peguei aqui de Rio Preto, em um mês foram aplicadas quase 20 mil multas. São números assustadores. Que loucura! Sim, exatamente. Então, o escritório que faz especializado em recorrer em multas, ele trabalha muito. Trabalha bastante. A gente convive com as infrações de forma diária. Tem muito ponto que eles colocam radar. Então, assim, por mais que você dirija de forma cuidadosa ou fique atento, uma hora ou outra você vai cometer um pequeno equívoco ou cometer uma infração de trânsito. Não tem muito como você fugir dessa dinâmica. Tá. Isso é verdade. A gente tinha comentado no meio da nossa conversa aqui que mais pro finalzinho eu ia dar 2 dicas Você vai dar, né? Já vou dar a primeira agora. Bom. A primeira dica é a seguinte. Quando você tirou a sua habilitação, vamos chamar de habilitação provisória, e você tem um carro no seu nome, o que vai acontecer? Alguém que estiver dirigindo o seu carro pode levar uma infração de trânsito, você não vai receber a notificação e você vai perder a sua carteira por conta disso. Rodrigo, é regra que isso aconteça? Não é regra que isso aconteça. Normalmente a administração ela trabalha de forma correta, mas acontece. Então a minha primeira recomendação é a seguinte: se você tem a habilitação provisória e você tem outras pessoas que usam o seu veículo, ou o veículo que está no seu nome, você vai usar o aplicativo da CNH Digital e vai indicar essa pessoa. Isso tem jeito de fazer, Tem né? jeito de fazer. Você vai indicar essa pessoa como sendo o principal condutor daquele veículo. E aí,
esta pessoa que você indicou através do aplicativo vai aceitar no aplicativo dela que ela será a principal condutora deste veículo. Ô, Rodrigo, mas o que a pessoa ganha com isso? Bom, ela vai ganhar basicamente o seguinte: toda vez que este veículo for multado, por conta de eu ter indicado a pessoa como principal condutor, presume-se que quem cometeu a multa foi ela. O principal condutor. Exatamente. Então, eu que tenho a habilitação provisória, vou evitar que esses pontos caiam na minha habilitação. Exceto, naturalmente, se eu for parado, se o guarda me parar e me identificar. Mas, por regra geral, se eu levar uma multa de radar, por exemplo, e eu indiquei uma pessoa como a principal condutora, esta pontuação vai para ela e aí eu consigo preservar a minha habilitação provisória. Essa é a primeira dica, a outra vem já já. Então, quando você faz isso, você vai lá no aplicativo, indica a pessoa lá, ó, estou indicando a Luca para que ela dirige o meu veículo também, para ser o principal condutor. A Luca vai lá, vai aceitar no aplicativo que ela é a principal condutora, e aí a partir daquela data, então... E me conta uma coisa, a gente pode fazer isso sem ser com a carteira provisória? Não. Com a carteira pode definitiva. Fazer isso tanto com a provisória quanto com a definitiva. Tá certo? Nossa, já levei tanta multa de carro que eram minhas filhas que dirigiam. Sim, você pode fazer isso. A dica aqui em relação à provisória é justamente por causa da sensibilidade, né? Tá. Por exemplo, com a habilitação definitiva, eu posso ter até 39 pontos na minha carteira. Tá. Se eu não tiver nenhuma multa gravíssima. Então, eu posso fazer isso também com a minha definitiva. A dica da provisória aqui é porque, vamos dizer assim, é uma forma de você proteger a sua habilitação provisória, fazendo a indicação do principal condutor. Ah, muito interessante isso. Mas por exemplo, tem famílias que os veículos estão, por exemplo, todos em nome do pai, mas aí o filho dirige um carro, a filha fica com outro. O que eles costumam fazer? Exatamente isso. Né? Cada um tem que responder por suas infrações. Então, ele vai indicar para aquele carro que a filha dirige, ela como principal condutora. Para aquele carro que o filho dirige, ele como principal condutor. Ele vai ficar com o dele e a esposa com o dela. Muito bom isso, né? Muito Quer bom. dizer, a lei, ela protege a gente de uma certa forma. Sim, ela te dá algumas ferramentas, vamos chamar assim, para você se preservar. E o nosso papel é de informar. Então, eu estou entregando essa informação importante para você que tem habilitação provisória especialmente, para você proteger essa habilitação durante o seu primeiro ano, que você não pode levar nem 2 multas médias, nem uma grave e nem uma gravíssima, senão você vai perder o seu direito de tirar a sua habilitação definitiva. Bom, e a segunda? A última dica, exatamente. Essa também é importante. Então, se você tem o veículo no nome e tem uma pessoa para indicar, você faz a indicação do principal condutor no aplicativo. E se você tem a possibilidade, quando você tem a habilitação provisória, de não ter um veículo no seu nome, não tenha um veículo no seu nome. Tá? Porque aí você reduz muito a chance de que chegue uma multa e você perca a carteira de motorista. Olha que interessante. Rapidamente. Existe uma multa, por exemplo, de pagar licenciamento com atraso. Tem uma multa? Exatamente. 7 pontos na carteira. Essa multa, embora seja administrativa... 7 pontos na carteira? Pontos, exatamente. Embora ela seja administrativa, ela já acabou com o sonho de muitos motoristas que tinham a carteira de habilitação provisória por ser proprietário de veículo. Mas essa multa é recente. Sempre teve. Não, sempre teve. Exatamente. O que existe é a possibilidade de você discutir isso no judiciário, e você vai tratar lá no judiciário dizendo o seguinte: olha, essa é uma infração, embora seja de 7 pontos, seja gravíssima, mas ela é uma infração administrativa. Eu não estava dirigindo, eu não cometi uma infração que colocasse em risco a vida das outras pessoas. Então, judicialmente, a gente consegue discutir isso. E em boa parte dos casos, a gente consegue preservar o direito daquele motorista provisório de tirar a habilitação definitiva. Mas se eu não tiver o carro no nome, eu evito esse risco, eu deixo de correr esse risco. Né? Então, assim, aí é a minha chance de passar aquele primeiro ano sem ter a pontuação que vai me tirar o direito de tirar a CNH definitiva, as chances de eu conseguir isso são muito maiores. Com certeza. Entendi. Adorei.
Que bom. Será que ficou claro para todo mundo que assistiu? Ué, eu espero que sim. Essa era a intenção, né? Eu espero que sim. Eu acho que você vai colocar o Instagram. Vou colocar o Instagram. Eu faço diversas postagens. Eu faço diversas postagens lá. De trânsito. De trânsito. Então, se você quiser saber dos seus direitos e se informar a respeito da legislação de trânsito, pode seguir o canal. A gente está entregando informações de valor lá para que você evite ter problema com a sua carteira de motorista provisório ou a definitiva. É ótimo, adorei. Posso encerrar? Claro. Então, gente, eu adorei essa entrevista. Ela vai estar na íntegra, você vai saber todas as dicas. Você que tem carteira provisória ou você que tem definitiva também vai saber milhões de dicas interessantes. Vai estar na íntegra em nosso canal no YouTube e no Spotify. Tá? E, por favor, se inscreve no nosso canal, tá? Beijo!